Meus amigos, o nosso boa noite. Meu nome é Sidney. Meus queridos, dando sequência aos nossos trabalhos e complementos da assistência espiritual, vamos hoje uma riquíssima preleção do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, item de 1 a 5, fora da caridade na salvação. Mas para esse momento, vamos pensar. Vamos pedir ao nosso Mestre que nos assista, nos dê muita clareza, para que possamos entender os seus ensinamentos, que os nossos mentores amigos estejam presentes e que nos ajude a iluminar as nossas almas e apaziguar os nossos corações e colocar em prática aquilo que de melhor nós entendermos para o bem de todos. Então, terminando essa recepção, vamos para algumas observações. O que Deus quer de nós, como seres viventes nesse planeta? E nesse planeta de tantas expiações, onde a maldade ainda predomina, onde a matéria sobrepõe o espírito. Então vamos recorrer à pergunta 886, no Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona os espíritos da verdade. Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha, que virtudes profundas. Então essa foi a resposta. E está claro que Deus quer de nós que sejamos mais fraternos, socialmente falando, né? Amorosos, indulgentes, verdadeiros irmãos, compartilhadores do bem, dos momentos felizes que todos nós precisamos. E vamos a outras afirmações que deparamos no dia a dia em nosso comportamento. É justo nós pensarmos que por ser livres e ter um livre-arbítrio, nós podemos fazer o que queremos sem restrições? Esse pensamento está em desacordo com a realidade espiritual. Entende-se que fazendo o que quer, essa pessoa é uma pessoa individualista, egoísta, bem como materialista, e que possivelmente não pode ter nem obter um bom relacionamento com seu próximo. Entendemos que nem sempre nós podemos fazer o que queremos, pois para tudo em nossas vidas existem regras sociais. E os nossos companheiros, o nosso próximo, todos querem ter o mesmo direito. E nós não somos donos da verdade. Então, aquela filosofia, não pode-se fazer aos outros qualquer tipo de ação maldosa que não queremos para nós. Ela é plenamente uma realidade. Essa afirmação está mais perto do amor ao próximo. Porque se nós não procedermos assim, vamos entrar em conflito com os nossos semelhantes. E essa afirmação seria aquela que todos nós deveríamos executar no dia a dia. Assim nós viveríamos aqui na Terra, num ambiente de paz, de amor. Quando todos nós estivermos procedendo desta maneira, estaremos vivendo os ensinamentos de Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. Então não faça aos outros o que não queremos que faça para nós. Jesus disse: tudo quanto quiseres que faça para ti, faça para os outros. Pois bem,
Vamos abordar esse capítulo, que fora da caridade na salvação, que é um tema atual, bem atual. Nós estamos passando por momentos difíceis. Assistindo uma palestra de Dona Teresinha, disse ela: outro dia eu passei em frente de um centro espírita com o nome de Centro Espírita Amor e Caridade. Comecei a pensar, diz ela, amor e caridade, duas palavras iguais. Fui pesquisar e encontrei a seguinte combinação, diz ela: amor, sentimento do bem. Caridade, ação do bem em movimento. É uma realidade. Então esse capítulo é muito importante para aqueles que se consideram cristãos. Essa é a essência do sentimento do ser mais perfeito que por aqui já passou, Jesus. E de todos aqueles que olham para o seu próximo e vê o seu próximo como irmão. E é a mesma essência do nosso Criador que está em todos os lugares, com as suas obras, dando para os seus filhos, justos ou injustos, as mesmas oportunidades, o sol para todos. Jesus deixou patente, né? O que nós devemos repensar, quando ele diz, na casa do meu pai existem muitas moradas. Vamos transcender? Somos imortais. Algumas pessoas têm religiões ou frequentam alguma com a intenção que diz para ele mesmo, quero ser salvo. Mas salvo de quê, minha gente? Para onde nós vamos depois daqui? Nós temos que levar em nossa mala virtudes. Nós vamos ser salvos das imperfeições, das ignorâncias que nós temos ainda nesse espírito imperfeito. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, Jesus conta uma parábola, uma história. Como todo professor ou professora ensina seus pequeninos, com pequenas fábulas, pequenas histórias. E Jesus foi um contador de história também, fazendo analogia o que era a vida espiritual e o que era a vida material. Então, ele disse assim, um rei, uma majestade, acompanhado de todos os seus anjos, veio para separar os seus filhos, conforme as suas ações perante o bem e o mal. Então, o rei dirá para aqueles que estará à sua direita, vinde a mim, vós que foste bendito do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Tive doente e me visitastes. Estive na prisão e me vieste me ver. Então, aqueles justos responderam para o rei, Senhor, quando foi que vimos em todas essas situações e não nos servimos? O rei disse, eu vos digo em verdade, quantas vezes fizeste isso em relação aos mais pequeninos, ou digo, aos mais carentes? Foi a mim mesmo que fizestes. Vamos voltar à pergunta 886 que Kardec fez aos Espíritos da Verdade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Algumas pessoas, Deus dá a missão aqui na Terra simplesmente para fazer o bem, bem como toda condição possível. Casa, comida, agasalho, condições de uma vida melhor, mas sucumbem. Não vamos desconhecer que todos nós temos uma missão. Não vamos reconhecer.
Mas aqueles que não fazem o bem, tendo condições, não socorrem os que necessitam e que não dão o devido apoio aos irmãos da jornada, estão perdendo uma preciosa oportunidade de crescimento espiritual e não percebem. Jesus queria dizer com isso que ao passar para a vida espiritual lamentarão muito, sofrerão muito. Se nós não trabalharmos na ajuda dos nossos semelhantes, seremos injustos. Vejamos como nós precisamos fazer uma profunda reflexão em torno do amor ao próximo, quanto ao servir. Vejamos exemplos que Jesus fez em relação a essa passagem. Mais uma outra história que Jesus põe, a parábola do bom samaritano. Começou ele dizendo, então um doutor da lei, tendo levantado, disse para tentar o mestre. Assim escreveu, né? O que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna, mestre? Jesus responde, o que está escrito na lei. O que ledes nela? Aí o doutor da lei, então, proferiu as leis mosaicas, que eram os 10 mandamentos, e Jesus respondeu, olha, respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse doutor da lei, querendo parecer que era uma pessoa muito justa, muito honesta, questionou Jesus. Mas Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse, aí disse a história, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram. Mas fizeram o que de pior possível, deixando semi-morto ao lado da estrada. Aconteceu que em seguida um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado da estrada, nada fazendo para socorrer o ser moribundo. O mesmo aconteceu com um levita. Passou do outro lado da estrada, se comportando a mesma coisa como o sacerdote, desconhecendo o sofrimento daquela pessoa. Estava num profundo conflito, numa profunda dor, quase morta. Mas aconteceu com um samaritano que viajava. Chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se dele com gestos nobres, deu os primeiros socorros, derramando o que tinha, vinho, óleo em seus ferimentos, e tendo-o colocado em seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria mais próxima. E cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao proprietário da hospedaria, dizendo, tende bastante cuidado com esse homem. Tudo que gastardes a mais, eu vos restituirei na minha volta, ou no meu regresso. E nessa altura Jesus pergunta às autoridades da lei, meus amigos, qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei respondeu, aquele que exerceu misericórdia para com ele. E Jesus respondeu, então, pois, fazei o mesmo e será salvo. Está em Lucas, capítulo 25, capítulo 10, versículo 25 ao 37. E no capítulo das bem-aventuranças, Jesus tem uma indicação das mais relevantes possíveis para esse tema. Bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. E que céus é esse, minha gente?
E toda a moral de Jesus resume-se na caridade, na humildade, duas virtudes contrárias ao egoísmo, ao orgulho, a essa soberba que nós vivemos. E naquela época, os samaritanos eram mal vistos, mal falados. Não tinham uma boa referência social entre os judeus, eram considerados hereges. No entanto, Jesus usou a figura do samaritano para expor o que seria um ato de humildade e amor ao próximo, bem como o perdão, que eles não perdoavam o samaritano. Kardec, usando as palavras do apóstolo Paulo, colocou a seguinte mensagem como rótulo do Espiritismo, da filosofia espírita: fora da caridade não há salvação. Mas é preciso nós entendermos que não basta fazer só a caridade. Precisamos entender que para fazer a caridade temos que ter outras virtudes. A sensibilidade para o nosso próximo. Por quê? Podemos constranger as pessoas que necessitam. Como deveremos nos comportar ao auxiliar uma pessoa carente? Com muita humildade, com muita compaixão, serenidade, até no olhar. Por isso, a caridade tem que ser, acima de tudo, silenciosa, paciente, benfazeja. Não pode ser invejosa. Não podemos vangloriar com aquilo que fazemos. Não contar vantagem. Tanto é que em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4, Jesus diz: que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Isso quer dizer que, quando nós formos servir o nosso próximo, devemos entender assim: é eu, o próximo e Deus, nada mais. Essa é a boa caridade. E como Jesus disse, não façais como os fariseus que fazem alarde quando percebe que estão ajudando o próximo, trombeteando perante os nossos semelhantes, pois isso pode humilhar quem precisa. O que Jesus disse: não podemos amar a Deus sem praticar a caridade. E a caridade é o amor em movimento. A caridade é a matéria-prima do progresso entre nós aqui na Terra. Todos nós trabalhamos em função do outro. É possível praticar a caridade sem nos relacionarmos? Não, não é possível. De uma vez que o próximo sempre será o nosso caderninho de lição, sempre digo isso. Sem o próximo, quem seríamos nós? Ah, mas se o próximo for ingrato, nem agradecer, que tem muitos que cobram do próximo um agradecimento pelo bem feito, né? Mas Emmanuel diz: a ingratidão é o atestado da ignorância de uma vez, de uma pessoa. É onde nós devemos usar, acredite, o perdão, a compaixão. Nesse momento que devemos usar o sentimento da compaixão, a compaixão é a virtude dos anjos. Ainda mais hoje que nós estamos numa outra época, que nós precisamos tirar dos nossos bons sentimentos tudo aquilo que nós alvejamos de bom para o nosso próximo. Eu sei que hoje em dia é temeroso nós até fazermos um certo tipo de bem ao próximo, mas nós temos no nosso meio social boas entidades filosóficas, religiosas, ONGs com credibilidade, que nós podemos
no coletivo, ajudar essas entidades e auxiliar aqueles que estão à beira da estrada, como um bom samaritano. Precisamos repensar, nos unir, porque o sofrimento, quando nós passamos por aqui, gera em nós dificuldade. Enquanto um sofrer, todos nós sofremos. O poeta espiritualista José Soares Cardoso tem um poema que ele intitulou Poema da Fraternidade. Eu digo para José Soares Cardoso, que encontra na espiritualidade, deveria ser poema da indulgência. Porque ele começa pensando assim, ele começa escrevendo assim, colocando o seu pensamento assim. Como é bom viver contente, enamorado do bem. Não guardar rancores da alma, não querer mal a ninguém. Ouvir com profundo enlevo o diálogo da flor, escutar dos passarinhos a linguagem da inocência. Sentir. Amar a beleza que os astros e a natureza e a própria vida contêm. Ah, mas como é bom colher afeto nos ninhos dos corações. Ganhar amigos diletos fazendo boas ações. Plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros os frutos da nossa boa colheita. Dar alegria aos tristes, alimentos aos que têm fome. Depois, no final do dia, de Deus o sagrado nome, pronunciar com alegria, num clima de paz perfeita. Como é bom dormir tranquilo, com a consciência em paz. O coração sempre em festa pelo bem que a gente faz. Alma alegre, sonhadora, a fitar sempre as estrelas. Rosas de amor sempre espalhando, porque não pode escondê-las. Coração de passarinho, engorjeio de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mais pura mensagem de amor. Alma toda entregue ao bem, os olhos fitos no espaço. Ao mundo abertos os braços, aos pobres estendido as mãos. Este poema é a sintetização da indulgência e do amor ao próximo. Por isso que passamos para todos. Isso que Deus quer entre os homens, isso é o amor em movimento. Isso, para quem assim procede, está a caminho do crescimento espiritual. E vamos então, terminando esta preleção, fazer uma espécie de vibração. O que é vibração, hein? Vibração é o desejo que temos de melhor em nossos corações, unir com o plano espiritual e pensar no nosso próximo, nem que for uma pessoa. Nós temos em nossos caminhos conhecidos, familiares, a quem nós devemos vibrar com amor, para que eles possam receber a medicina do alto. Então vamos encontrar, vamos repensar, colocar em nossos pensamentos o Rabi de Judá e os nossos mentores amigos, para que socorra aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, dificuldade familiar, dificuldade de saúde, dificuldade financeira, dificuldade de trabalho. Vamos levar a eles,
aquele pensamento bondoso, aquele bálsamo consolador que vem do alto, que nos ilumina, que nos apazigua as almas, dando a eles uma cobertura de amor e paz. Que o nosso Mestre Jesus possa abraçá-los e possa acolhê-los, para que os nossos irmãos possam ter uma vida melhor. Entra em vossos lares, higieniza os lares necessitados, para que eles possam ter aquela paz familiar, aquele conjunto maravilhoso de irmandade. Aos nossos mentores agradecemos por esses instantes e a nossa gratidão a Jesus por ter nos dado essa possibilidade de auxiliar a nós e aos nossos irmãos. Gratidão a todos.